Então, vamos dar continuidade aqui. A gente vai agora seguir para a nossa mesa 7, penúltimo caso. Próximo, a gente já vai ter o Happy Hour, o Experience. E a gente vai seguir com o caso clínico 7, tá? Pode soltar o caso. Oi, doutora Sara. Tudo bem? Eu me chamo Patrícia, tenho 39 anos. E eu já tive 2 gestações. Uma foi há 9 anos atrás, foi um parto normal. E a outra foi há 5 anos, mas foi uma cesárea. E eu percebi que desde a minha primeira gestação, eu comecei a perder xixi, mas era coisa pouca, assim, só gotinhas, muito pouco. Mas de um tempo pra cá eu tô percebendo que isso está aumentando, né? Às vezes eu chego a me molhar, né? Tá realmente me deixando muito envergonhada, tudo isso que acontece. Principalmente agora, quando eu tô fazendo atividade física, porque eu faço crossfit, né? E assim, a gente faz algumas atividades, como pular corda. E quando eu vou pular corda, é batata, certeza que eu vou fazer. Então toda vida eu tenho que usar um absorvente, que é para não correr o risco de mostrar para todo mundo o que está acontecendo. Então assim, eu tô realmente ficando preocupada, porque eu tô vendo que está aumentando muito esses jatos, né? E assim, eu não tenho problema assim, eu durmo, não tenho vontade de fazer xixi de noite, não fiz nenhuma cirurgia além da cesárea. E é isso, assim, eu queria saber o que eu posso fazer para descobrir o que está causando esse problema, porque é muito, muito ruim, muito chato, muito, muito constrangedor. A gente está diante de cada vez mais frequente pacientes jovens no nosso consultório com queixa de incontinência, né? Vou pedir para a Ticiana comentar, né, fazer um resumo, um comentário do que chama a atenção, o que é de alerta, o que a gente faz nessa avaliação inicial, Tici. Boa tarde, meninas. Prazer, né? De volta juntas. Obrigada, né, pelo convite. E, assim, é bem pontual isso que você está falando, porque a gente realmente vê cada vez mais. E aí eu não sei se a gente está perguntando mais, né? Ou se realmente é uma coisa que está aparecendo mais. Acho que com o advento de retornar ao parto vaginal, né, como uma escolha maior das mulheres, a gente também acaba vendo que isso tem um pouquinho de interferência. No caso dessa paciente, uma paciente de 39 anos, com 2 gestações, né, e um parto vaginal inicial. É muito comum a gente ver isso, que começou há muito tempo atrás, né, era muito pouquinho, e depois, com o caminhar do tempo, né, e às vezes dos fatores de risco que vão aumentando, idade, novas paridades, né, novos partos, isso vai piorando. Muitas vezes a gente pergunta sobre queixas e elas não nos referem, né, incontinência. A gente precisa perguntar ativamente para que isso nos seja reportado. Então, para essa paciente, eu acho que lá desde o começo faltou, né, de perguntar e de questionar um pouco e de dar importância também, né? Porque às vezes elas reclamam e aí, mas é pouquinho, tudo bem. Não, tudo bem não, né? E quanto à atividade física, algumas atividades físicas a gente sabe que tem um impacto maior, né? A corrida, o pular corda, né? Quanto mais impacto nesse assoalho pélvico, mais a gente sabe que vai ter uma frouxidão ali, né? Se não tiver um preparo adequado. E aí isso também acaba chamando a atenção no caso dessa paciente. A conversa com ela já é muito esclarecedora, né? O que ela reporta já é muito esclarecedor. E eu acho que a partir daí a gente começar a intervir, né? Então, de exame subsidiário, você não acha necessário? De exame, eu acho que exame físico, né? Não pediria urodinâmica agora, é uma incontinência de grandes esforços, né? Não pediria o estudo urodinâmico, exame físico e talvez começar logo com a fisioterapia. Eu já mando fisioterapia lá. Eu já tinha mandado lá no começo, né? Gravidou, parto vaginal, eu já tinha mandado para a fisioterapia. Eu não sou ninguém sem as minhas físias, né? Sem as nossas físias. Já tinha mandado lá atrás, eu acho que, assim, inicialmente, fisioterapia. Né? Isso que você falou de abordar precoce, né? Talvez uma fisioterapia poderia ter prevenido, né, a progressão dos sintomas, né? Então, Nayara, a gente queria lhe ouvir, né, você falar um pouco da sua experiência e de como é que você abordaria, né, essa paciente no tratamento com a fisioterapia pélvica. Boa tarde.
Primeiramente, a gente tem que avaliar como é que está, se ela consegue contrair, né? E a partir daí utilizar eletroterapia, cones, treino funcional, abdômen. Então, ver como é que está essa força abdominal na hora do exercício. Então, respiração, se ela está aprendendo, fazendo apneia durante o exercício. E solicitar para ela, orientar, para que na hora do exercício ela contraia voluntariamente seu assoalho pélvico e o abdômen. Então, expirar e contrair a musculatura abdominal e de assoalho pélvico para tentar que ela não tenha essa perda na hora da atividade. E também pedir para que ela esvazie a bexiga antes de fazer a atividade física para o conforto dela, para que ela não tenha essa perda durante ali o exercício com outras pessoas. Então, para o conforto da paciente mesmo. E eu gostaria que você comentasse um pouco da questão da físio na gestação, né? Já que a Tice já puxou, será que a físio, quando que você iniciaria? O que a gente tem de resposta de físio na gestação e pós-parto mais imediato? Sim. Na gestação, a gente já começa como prevenção, né? Então, a gente já ensina para ela esses exercícios de fortalecimento, até mesmo sem utilização do cone, já que ela pretende ter parto normal. Então, ela começa a fazer esses exercícios na gestação, de exercícios abdominais próprios para a gestante. E aí a preparação para o parto também, desse relaxamento perineal também. E no pós-parto, logo no pós-parto imediato, ela já pode começar a contrair esse assoalho pélvico. Então, ela já durante a amamentação, ali quando está com os cuidados do bebê, ela já pode voltar a realizar o treino que a gente passou de acordo com a avaliação dela. Então, eu passo e peço para 45 dias depois do parto, ela inicia a fisioterapia novamente para a gente reavaliar, ver como é que ela ficou após o parto e continuar esse tratamento da incontinência. Joia, a gente discutiu na outra mesa, Renatinha, um pouco do uso de energia para paciente com urgência urinária, né? Aí eu queria ouvir de você, assim, se essa paciente se aplicaria, né? A gente poderia usar qual tipo de energia, né? Como um adjuvante a esse tratamento. Pois é. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um tema que me agrada muito, né, Sara? Agora a gente troca muita figurinha sobre o uso de tecnologias. E uma coisa que me chamou a atenção é que ela é uma paciente jovem e magra, né? Ela não é uma paciente obesa, a gente não tem relato de exame físico, mas imagino que não tem um prolapso grande. Então, ela é uma paciente que tem, geralmente, melhor resposta, né, ao uso de tecnologia. As pacientes mais jovens, pré-menopausa, com IMC normal. Então, ela é uma boa candidata. E eu gostei muito que você falou de adjuvante, porque eu, quando faço laser, mando em conjunto, se não fizer, para a fisioterapia, né? Uma coisa não impede a outra. A gente sabe que o padrão do tratamento da incontinência é a cirurgia, mas tem pacientes, especialmente as mais jovens, que ainda não querem operar, né? Não querem se submeter à cirurgia. Então, não é o que é melhor, o que é que cabe naquele momento para a vida dela, né? Então, a gente tem um tratamento que é rápido, indolor, sem nenhuma recuperação. O que ainda limita, já que a gente falou, é o custo, né? Isso, de fato, a gente tem uma limitação. E o que a gente ainda tem de limitação, e eu acho que isso é questão de tempo, é quanto tempo eu vou ter de benefício, né? A maioria das meta-análises chega até 6, 12 meses de resposta, mas a gente não tem grandes estudos falando disso passando, né? Por isso que é indicado até a gente fazer uma manutenção anual, porque a gente não sabe a resposta. Mas é uma paciente que, com certeza, eu conversaria. Eu gosto muito da fisioterapia e logo, né? Eu acho que é uma conversa que está ficando mais frequente exatamente por conta do parto normal, né? Eu tive 3 partos normais, o primeiro fórceps. Sou paciente da Sarinha também, né? E pacientes jovens, às vezes, não querem operar, né? Aí a gente vai buscando tratamentos, pelo menos naquele momento, né? Vou deixar para 50, falei para a Sara, minha cirurgia, vou esperar um pouquinho mais. Então, algumas pacientes procuram algo menos invasivo naquele momento. Então, acho que para ela seria uma boa.
E eu acho que não impede a associação da fisioterapia. Muito pelo contrário, gosto muito das duas coisas juntas, né? Eu acho que se ela entender que perder urina nunca é normal, né? A frase que eu falo para as minhas pacientes, nunca é. A história do CrossFit também me chama a atenção, né? Antes de sair, acho que foi ano passado, né, um estudo assim, especificamente sobre CrossFit e incontinência. Eu já tinha percebido algumas pacientes magras, jovens, sem nenhum filho, com incontinência e fazendo CrossFit, todas elas, né? Então, ela, além de tudo, talvez eu conversasse com ela sobre, quem sabe, trocar a atividade, o CrossFit para paciente que já tem incontinência, mesmo que eu faça o laser, né? O ideal é que, pelo menos durante o tratamento, ela não fizesse, né? Nenhuma pressão tão grande. E aí eu estou falando mais do laser porque é a minha maior experiência, eu uso mais o laser de CO2, mas a gente tem o Erbium, tem a radiofrequência. É tudo não invasivo e acho que tem uma boa resposta, falta só a gente entender por quanto tempo, né? Acho que isso é o crucial mesmo de estar se batendo, né? Quando a gente fala da energia, porque realmente o laser, o nome, ele chama a atenção, ele vai ser mais apelativo, mas a gente fala muito da energia vaginal, que inclui as outras que você falou, radiofrequência, ultrassom microfocado. E aí é importante isso, é importante aliar o que a gente tem de evidência atual, o que a gente tem de primeira linha de tratamento, que no caso seria a fisioterapia, e o que a gente pode fazer de adjuvante, como você falou. A gente tem uma meta-análise mais recente que saiu, vou pedir até a Tice para dar uma comentada agora, do que tem de resultado, assim, só para a gente, realmente, na incontinência, que é aquela mais leve, o que realmente temos de resultado e durabilidade, pontualmente pensando nesse caso, né? O que a gente vem vendo ao longo do tempo, né, desde os estudos que começaram lá atrás até hoje, é que os resultados eles não mudam muito. No final das contas, a gente esbarra em algumas coisas, porque quando a gente vai avaliar a multicentricidade, né, da história, um usa uma tecnologia, outro usa outra, ela usa CO2, eu uso Erbium, os parâmetros acabam sendo diferentes, então não fica uma coisa tão homogênea para ser avaliado. Mas o que a gente tem visto ao longo do tempo, e até com o acompanhamento dessas pacientes, é que a gente tem, sim, uma melhora, né, que muitas vezes acabam sendo equiparadas, e a gente está falando de incontinências urinárias leves, né, a gente não está falando das incontinências urinárias graves, que muitas vezes elas acabam querendo fugir da cirurgia a qualquer custo, né, e a gente tem que, não dá. Né? Chega um momento em que a gente tem que reconhecer que a energia ela tem o seu limite. Né? E aí, nessa nova meta-análise, a gente vê que os resultados não mudam muito para o anterior. A gente tem melhora, sim, a gente tem uma melhora muito melhor, né? Quando a gente associa com a fisioterapia. Eu sempre digo para elas que uma potencializa a outra. A fisioterapia tem o melhor resultado com a adjuvância do laser e o laser com a fisioterapia. E a gente precisa de mais estudos que consigam ser mais homogêneos. Então, hoje, essa semana passada, eu estava vendo que a gente já está tendo mais estudos centralizando cada energia, né? O estudo só com CO2 e estudo só com Erbium. E talvez isso lá na frente consiga fazer com que a gente tenha meta-análises também só com cada coisa individualizada. Mas a gente sabe que o resultado com o CO2 e com o Erbium, eles são muito parecidos de manutenção, né, de necessidade de repetir, são muito parecidos. Mas o que a gente vê, e na prática também o que a gente vê, né, é que elas têm uma melhora muito importante. E o que é mais legal da energia que eu vejo hoje é exatamente nesse perfil de paciente mais jovem, porque antes a gente via o tempo todo a recidiva, né, das cirurgias. Faz a cirurgia, recidiva. Aí chega um momento que a gente fica, e agora? Né? Vamos fazer o quê? Então, talvez, quanto mais a gente conseguir colocar para frente a necessidade desse procedimento cirúrgico, seja realmente melhor para elas. Eu acho que é importante seguir o passo a passo mesmo, né? A paciente jovem, o paciente com incontinência mais leve, o tratamento inicial, a gente vai somando ao tratamento inicial também com as energias, mas isso vai depender da qualidade de vida alterada da paciente também. Então, a gente chega num ponto que, às vezes, realmente, o paciente jovem vai ser necessário cirurgia, sim. E aí, nesse caso, a gente tem que considerar algumas coisas muito importantes para o paciente jovem. Se ela ainda tem desejo reprodutivo futuro,
e o outro, a durabilidade daquele procedimento, né? Então, realmente, quando a gente olha paciente jovem, a gente sempre tem que pensar na questão do desejo reprodutivo. Ela ainda tem desejo de gestar, ela tem 39 anos, a gesta 2, né, para 2, teria desejo de gestar, e a outra coisa é se a gente vai fazer um procedimento que ele melhore a qualidade de vida dela ali, para que ela fique satisfeita o suficiente, e a gente não está também, às vezes, né, prorrogando demais. É só para a gente finalizar o assunto mais de energia na incontinência urinária, gostaria que a professora Maraí comentasse, ela é pioneira no uso também da radiofrequência, né, no estudo na Escola Paulista de Medicina para... Sim, quando a gente fala de energias, né, a gente tem que falar do laser, da radiofrequência, do ultrassom microfocado. O ultrassom microfocado não tem nada publicado. Eles estão lançando os aparelhos, eles estão propondo que funciona, mas a gente não tem estudo. Então, isso é muito desagradável, né, porque, na verdade, está testando uma tecnologia ali nas pacientes. Laser e radiofrequência já tem mais estudos. No entanto, eu ainda tenho muita dúvida da energia, porque eu acho que a gente acaba... Não sei exatamente por que ela melhora a incontinência urinária de esforço, porque é muito superficial, é uma atuação de mucosa, de colágeno superficial na vagina, não vai atuar no músculo, não vai atuar no ligamento, não vai atuar em nenhuma dessas lesões aí mais graves. Como vocês já falaram, lesões mais graves é só cirurgia mesmo. Nosso estudo lá é prospectivo e randomizado, com mulheres, comparando laser e radiofrequência, né, com as mulheres de várias idades, e tem uma melhora assim, de 40% a 50% da incontinência urinária leve. Tá? Então, é muito diferente do resultado cirúrgico, com certeza, que a gente vai para 90%, 95% de resultado. Então, eu acho que a paciente tem que estar ciente disso, né, que é uma... a gente não tem estudo suficiente para falar que é uma tecnologia eficaz. Os estudos que tem agora e todas as meta-análises... Todas não, porque tem meta-análise que dá um resultado, meta-análise dá outro resultado. Não tem essa... E não tem tanto resolução. estudo assim para ter tantas meta-análises, né? As meta-análises têm 10 pacientes, 15 Exato. pacientes em cada estudo. 6 então, meses assim, não de tem. segmento, 12 assim, meses. a gente está lá com o grupo nosso, mais de 90 pacientes, tem laser, radiofrequência, foi igual a radiofrequência. A radiofrequência é infinitamente mais barata, mas infinitamente mais barata que o laser, dá o mesmo resultado. Então, assim, a gente tem esses valores, esses números lá, comparando a incontinência grave, a incontinência moderada e leve, idade, tudo. Elas melhoram um pouco, mas melhoram, independente do tipo de energia que foi feito. O de ultrassom microfocado está andando, não tem nenhum dado ainda para dizer para vocês. Então, eu acho que a gente precisa ser claro com os pacientes. Falar, olha, pode tentar. Tem uma chance aí de você ficar, 40% de chance de você ficar continente aí mais um tempo. E a maioria deles mostra que, realmente, depois de 6 meses, no máximo 1 ano, retorna o que era antes, né? As queixas retornam. Tem que tomar um pouco de cuidado também com o efeito palavra, né? Vou usar laser, vou usar radiofrequência. Aí o paciente já melhora ela já de início, porque já vai colocar laser, ela já melhorou. Bom, né? Tem que tomar cuidado. E, Maraí, para deixar claro também, a cadeira eletromagnética, que está entrando muito, a gente escuta falar já. Cadeira eletromagnética, aí é um mecanismo de ação diferente das energias, né? Enquanto a energia ela tem por ação fazer um microtrauma ali na mucosa vaginal e atrair colágeno, hidratação, né? Líquido, etc. Então, é interessante para a síndrome geniturinária, muito mais do que para a incontinência. A cadeira eletromagnética ela não vai ter ação para síndrome geniturinária da menopausa. A ideia da cadeira é de despolarizar a fibra muscular do assoalho pélvico, aí você induzir contração. É tipo uma fisioterapia passiva, né? Você iria sentar ali e fazer a contração da musculatura do assoalho pélvico. A cadeira eletromagnética, aí, uns 20 anos atrás, ela fez um boom de vendas também, desapareceu por completo e agora retomaram de novo com essa cadeira, com essa ideia. Aí realmente não tem nada de estudo, o único estudo lá que está padronizado para olhar é da própria empresa, então a gente não tem muito como dizer o que funciona.
Mas o problema que eu vejo de todas essas tecnologias é que virou uma forma das pessoas venderem ali o seu produto. Então, tem gente que não entende nada de incontinência urinária e está fazendo laser, cadeira, radiofrequência ou qualquer outra coisa. Aí não funciona porque ela é uma bexiga hiperativa, ou tem um prolapso, ou tem uma incontinência grave. E aí a gente vai queimar a tecnologia, como aconteceu com várias outras tecnologias, quando você indica errado e quando você não sabe indicar o que você está fazendo. Então, acho que laser sendo feito com dermatologista, com clínica de estética, ou, sei lá, daqui a pouco acho que até ortopedista está aplicando laser, né? Porque não precisa saber operar, não precisa saber tratar complicação, não precisa ter nenhuma experiência a mais, e aí você acaba indicando de modo errado e não vai funcionar. Apesar de não ter muito efeito adverso, também não vai funcionar, e é um jeito de você lesar alguma paciente indicando uma tecnologia que vai ser custosa para ela, de qualquer maneira, né? Não fisicamente talvez, mas financeiramente, e que não é o momento adequado. Então, acho que se ela está ciente, se tem uma indicação melhor e ela está ciente dos resultados que são inferiores à cirurgia, ok, né? A gente pode utilizar a tecnologia. Aliar a expectativa, né? Com uma orientação. Uma coisa também importante que você estava falando é o queimar a tecnologia, né? Por isso que é tão importante a gente estar muito ciente daquilo que realmente você... a partir daqui isso vai melhorar, a partir daqui não vai. Os nomes, a forma que você nomeia, né? Rejuvenescimento. Então, o uso dos termos também, eles vão atrair, né? Vai entrar no bolso da galera que está usando esse nome, né? Está nomeando dessa forma, mas a gente tem uma tecnologia que é muito interessante, que é para ser usada de uma forma, né, consciente, né, com cuidado. Porque senão realmente a gente vai queimar, porque você vai super indicar, e ao tempo em que você super indica, você não vai ter o resultado. Então, vai acabar descredibilizando aquela tecnologia que você tem. E que é boa, né? Que a gente sabe que é boa e que, para algumas pacientes, talvez aquilo dali é o que ela tem. Né? No caso anterior, a paciente com câncer de mama, né? A gente sabe dos benefícios importantes, né, nesses casos. Então, é ter um uso consciente mesmo. Então, assim, para a gente reforçar, né, que a gente está lidando com a paciente jovem que começou a ter sintomas de incontinência de esforço pura, né? E a gente está conversando sobre o tratamento conservador, né? A Renata comentou que ela não é obesa, né? Mas seria uma coisa que a gente tem que estar sempre atenta a esses outros fatores que estão associados aos sintomas de incontinência de esforço. Então, às vezes, tratar, né? Estimular que ela perda peso, se ela for realmente obesa, se ela tiver uma constipação intestinal também que a gente possa resolver, né? Porque a gente sabe que são fatores que vão ser importantes para a progressão dos sintomas, para a recidiva, né? E quando a gente falou do CrossFit, né, de uma forma bem específica, antes da moda do CrossFit, aqui em Fortaleza tinha a moda do jumping, né? Então, assim, era comum a gente ter só perdia na hora do jumping, né, da aula de jumping. Então, agora é o CrossFit. Então, assim, às vezes acontece de que no dia a dia ela não atinge aquelas pressões tão altas, então ela fica bem, mas não, especificamente no momento da atividade física é o pior momento, né, o momento da perda. E aí é a hora que eu queria ouvir a opinião da Dayana, né? Realmente, Dayana, manda ela sair do CrossFit, que ela ama, ou a gente tem alguma alternativa, né, para dar para essa paciente? Cumprimentar a mesa, boa tarde a todos. A gente vai falar um pouquinho de pessário, né, para incontinência de esforço. Como foi dito, é mais uma opção terapêutica. Em nenhum momento ele vem excluir outra opção. Ele vem para somar. Então, a gente não vai indicar o pessário e desencorajar a fisioterapia. A gente não vai indicar o pessário e desencorajar as energias. Ele vem para somar. Em alguns casos, ele vai ser essencial, como, por exemplo, esse caso que a Sara trouxe. É aquela mulher que ela fica bem no dia a dia, em nenhum momento ela refere que tem perda,
mas pontualmente lá no double under, que é aquele pulo duplo de corda lá no CrossFit, que os estudos mostram que é o exercício que mais traz perda de urina, ele vai ajudar muito, porque ele vai dar um suporte maior àquela uretra naquele momento. Outro ponto importante que a Sara trouxe, sai do CrossFit ou não sai do CrossFit, né? Eu vou até além disso. Vamos trabalhar com as atletas mesmo, porque, pelo que ela falou, eu vou ao CrossFit, é a atividade física dela. E aí, essa decisão de sai do CrossFit ou não sai, realmente tem que ser bem pensada, ponderada, quais são os prós, quais são os contras. Eu me aventurei um pouco pelo CrossFit e algo que me chamava muita atenção é que os coaches, eles mandam você fazer o exercício e nenhuma preocupação com nada. E aí eu dizia, olha, essas mulheres vão ficar perdendo urina, essas mulheres vão ter prolapso. E ele dizia assim, que me deixava muito impactada. Ele dizia, eu não tenho nada a ver com isso. Eu mando o exercício e ela faz com o peso que ela quiser. Então, assim, é algo que realmente a gente tem que trabalhar. É melhorar o conhecimento das mulheres, dos profissionais em relação a isso. Outro caso que eu quero pontuar são as atletas mesmo. O que é que os estudos trazem, né? Que atletas mesmo de elite, elas têm a musculatura do corpo muito bem trabalhada. E isso acontece também no assoalho pélvico. Então, já são mulheres que têm uma força, têm um power bom na avaliação funcional, mas que ainda assim, nas atividades, elas acabam perdendo urina. E aí o pessário tem toda uma indicação. Eu não estou contraindicando a fisioterapia, pelo contrário, elas já têm até uma função muscular muito boa, mas é muito comum as mulheres do vôlei, né? Que é muito impacto no salto, enfim, elas perdem urina. Então, mesmo elas já tendo uma musculatura boa, o pessário vem sim ajudar nesses casos. Perfeito, né? Essa paciente, ela fez a fisioterapia. Mesmo assim, ela persistiu ainda com a queixa do incômodo. Ela testou o pessário, mas não se adaptou. Então, ela acabou não usando, né? Ela achou que foi desconfortável e acabou não se adaptando ao uso do pessário, mesmo sabendo que era o pessário durante o exercício. E ela volta ainda com queixa importante de esforço que atrapalhava ainda a qualidade de vida dela. Então, aí a gente foi solicitado o estudo urodinâmico. No estudo urodinâmico, a gente viu uma pressão de perda de 89. Então, ela encheu a bexiga, fez tosse com 100 ml, ela não perdeu urina. Com 200 ml, quando ela fez Valsalva, ela teve uma pressão de 89 ali, né? E aí traz esse resultado para a gente decidir. Maraí, agora, o que você me diz? Agora ficou fácil, porque assim, essa mulher não está perdendo só no CrossFit, porque ela tem 89 de perda, ela vai perder no dia a dia dela. Está batendo, né? Se ela der uma corrida ou se ela tiver aí um espirro, ela deve perder. É uma incontinência nada de esforço, mas ela também, independente se a gente parar de pensar no CrossFit, é uma paciente que tem um parto, né? Já teve um parto, depois teve uma segunda gestação e está com uma queixa típica, né? Então, acho que se a gente tentou as medidas conservadoras e não foi possível resolver, está na hora de indicar um procedimento cirúrgico para ela. Não tem muita dúvida, né? Eu acho que você precisa só decidir se esse procedimento cirúrgico vai ter que associar a correção de algum tipo de prolapso, porque eu não lembro aí de ninguém ter falado... No exame físico dela não tem prolapso. Nem rotura perineal, nem nada, né? Então, não mexeria em mais nada. Aí, sim, entraria com procedimento cirúrgico minimamente invasivo. Acho que não teria muita dúvida com relação a isso. E aí, dos procedimentos minimamente invasivos, né? A gente consideraria os slings de uretra média como um padrão ouro para a incontinência urinária de esforço, considerando que essa paciente ela não tem mais desejo de gestar. Se ela tivesse, mudaria a sua opção de escolha ou não? Tá, então, aqui eu faria para ela um sling retropúbico. Aliás, eu só faço sling retropúbico em todo mundo. Mais aqui, que é uma pessoa jovem, né, esportista, então um sling retropúbico. Agora, quando fazer isso, aí você tem que conversar com ela e falar, gente, você for
engravidar novamente, aí vai depender do grau de incômodo que está levando na vida dela. Se ela falar, gente, não adianta, eu vou engravidar daqui a 3, 4 anos e eu não aguento ficar esperando até lá, aí acho que você poderia indicar, e aí eu faria uma cesárea no próximo parto dela. Agora, se é algo que ela vai engravidar logo, em pouco tempo, enfim. Geralmente não é muito tempo, porque as pacientes começam a perder depois dos 30 e poucos anos, também não dá para ela esperar muito tempo para ela engravidar, né? Então, se puder fazer depois das gestações, ótimo. Mas aí vai depender do quanto que ela... Às vezes ela está na dúvida, né? Ainda não sabe, mas fica querendo saber se tem algum problema, né? Fazer o sling agora e chegar a engravidar daqui a 3, 4 anos. Não, né? não é o ideal, né? O ideal é que você faça o sling Uma depois prole de prole constituída. Mas também, se engravidar, a gente tem... Todo mundo aqui tem um monte de caso que a paciente teve grávida depois de ter feito um sling, né? Acho que eu só Jordana mudaria... está doida para perguntar. Tem diferença na via de parto pós-sling? Assim, o paciente, aconselhá-la a uma via de parto determinada? Se o sling está funcionando, eu não faria um parto vaginal. Eu acho que a recorrência, né? tem um trabalho Desculpa, não por causa do sling na vagina, não por esse motivo, para preservação do resultado da cirurgia. Não contraindica. Não né? é O parto também vaginal. assim uma Exato. prevenção maravilhosa, que a gente sabe que a própria gestação é um fator de risco para a incontinência. Então, além dela ir fazer todo o treinamento de fisioterapia no pré-operatório, na gestação, na gestação, no pré-natal, durante o pré-natal, mas aí eu particularmente não faria o parto vaginal. Não. Tem um estudo já avaliando que mulheres que ficaram incontinentes após a realização de sling de uretra média e engravidaram. Aí, nesse estudo, ele mostra que o desfecho, tanto parto vaginal como cesariano, gestacional, não teve diferença com a presença do sling, né, da tela vaginal. Então, não mudou o desfecho em relação à parte obstétrica, né, da paciente, quando a paciente tinha um sling prévio. E o que teve pior resultado foi quando ela teve um parto vaginal após o cesáreo. Então, parto vaginal após o sling traz mais incontinência de esforço do que o parto cesáreo após o sling. E 2 partos vaginais, esse estudo ainda mostrou, era pior ainda. Então, assim, enfim, é claro, né? Mas a questão do desfecho. E aí, essa avaliação que a Maraí pontuou é importantíssima. Então, a paciente ela está continente, então, vamos manter, já que eu sei que a cesárea vai trazer um resultado melhor em relação a diminuir o risco de uma incontinência urinária após. Se ela está incontinente já, né, aí você tem que dosar com a paciente. A questão risco-benefício, exato, porque ela já vai estar incontinente, então, será que vai fazer mais tão mal e eu já tenho que pensar um tratamento maior depois, né? Então, a questão crucial é essa mesmo, né, do raciocínio no pós-parto de sling. Sobre o tipo de sling, assim, todo mundo faria retropúbico para um paciente com essa pressão de perda, assim, por ser jovem, né? Aí é mais por ser jovem, né? Paciente jovem esportista, aí você tem que fazer o sling que tem melhor resultado mesmo, né? É o mais recomendado. É importante a gente pontuar, porque existe também aquela 89, não é aquela pressão mágica abaixo de 60, que tem um número mágico, quando é abaixo de 60 eu faço retropúbico, quando não é eu penso no transobturatório. Mas existem trabalhos já mostrando, né, existe a meta-análise de rede mostrando que o sling retropúbico teve, numa população geral, uma taxa objetiva de sucesso maior do que o transobturatório. E existe um trabalho que foi publicado em 2019 na Journal of Urology, que mostrou em pacientes de alto risco de recorrência de incontinência de esforço, o sling retropúbico tinha uma taxa objetiva e subjetiva maior de sucesso do que o transobturatório. Quais seriam esses grupos de alto risco de recorrência? Incontinência grave, né, que seria o defeito esfinteriano, uma recorrente, pacientes recorrentes,
Pacientes com cirurgia de prolapso ou obesidade, eles não diferiram na taxa de sucesso subjetiva, mas diferiram na taxa de sucesso objetiva. Então, realmente, a gente tem a tendência, né? E, quando a gente fala de paciente jovem, é pensar na longevidade, na taxa de sucesso no maior tempo possível, porque a gente está falando de uma sobrevida maior daquela paciente, ou taxa de sucesso a longo prazo ainda mais importante. Acho que é importante a gente pontuar mesmo, né? E a gente tem que lembrar que para a incontinência urinária, cada cirurgia da recidiva tem resultados piores, né? Então, você tem que fazer a melhor cirurgia na primeira vez que você faz. Então, por isso, particularmente, que já abandonei faz tempo o sling transobturador em qualquer caso. Porque é melhor que se faça a melhor cirurgia. Paciente com incontinência com pressão de perda alta, uma incontinência mais leve, e com bexiga hiperativa. Então, essa é o que nós discutimos ali na outra. Agora eu vou puxar da mesa passada. Voltamos para a mesa Já anterior. que- Não. Se a paciente tem bexiga hiperativa e tem uma incontinência de esforço grave, continuar fazendo o sling retropúbico. Quando ela não tem uma incontinência grave e tem uma bexiga hiperativa, eu vou ficar muito na dúvida, mas eu vou fazer um retropúbico, tenho certeza. Vou ficar na dúvida. Será que vou fazer melhor fazer um transobturador? Mas não vou fazer. Vou ficar 2 minutos de dúvida e vou fazer um retropúbico. Maraí, eu não sei se vocês estão identificando em São Paulo a dificuldade que a gente está tendo em relação às telas dos slings retropúbicos, mais por mercado e de tirar produto. Como que está lá em São Paulo? Quais são as que vocês estão conseguindo utilizar? Já voltou. O sling de baixo para cima? Não, já voltou. De cima, ou de cima para baixo? Não, porque a gente está com maior facilidade de ter o de cima para baixo do que o de baixo para cima. Então, mas de produto, não é de execução, nem de resultado. Não estamos com esse Já passou, ficou um tempo sem tudo, mas mesmo aqueles que têm o que é de dupla via, né? Você faz agulha, você usa de um jeito ou de outro. Então, a gente ficou sem um tempo... Não chegou a ficar sem totalmente. Ficou difícil de fazer. Teve algumas cirurgias adiadas mesmo no mercado particular, mas agora já está retomado. Normal. Tá ótimo. Mais alguma pergunta, gente? Algum comentário? Maravilha. Então, vamos para a próxima mesa, a tão esperada Happy Hour.